Vasco pode ficar sem reforços até o início do Brasileiro. Quer saber por quê? Eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre saída de Anderson Conceição. Como falamos no vídeo mais cedo, Anderson Conceição está encaminhando a sua saída do Gigante da Colina. Vamos falar também sobre Marlon Gomes, a possível renovação, como a derrota contra o ABC mexeu no planejamento e no ânimo do Vasco. E também o Vasco observa aí jogadores promissores na América do Sul. Entre eles, Rodrigo Garro. A gente vai trazer essas informações. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Leão Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Para você que é membro do canal, muito obrigado pela moral. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, antes de começar o nosso vídeo, eu sei que a gente tinha marcado uma live de mercado para hoje. Porém, com tantos acontecimentos, com tantas informações, não tinha como a gente manter essa live hoje. Então a gente deixou a live para depois, né? Para a gente ter uma data posterior. E hoje a gente vai trazer essas informações que mais interessam. Porque, olha, hoje teve entrevista do Abel Braga. Abel Braga falou sobre, entre outras coisas, um possível amistoso contra a equipe do Resende, né? Inclusive brincou, falando aí que a comissão técnica nem sabia, mas o próprio Abel acabou dando esse spoiler a quem estava lá. Abel também falou sobre como a derrota contra o ABC mexeu, né? Que o Vasco não esperava, que o Vasco jogou como um pequeno naquele jogo, foi um Vasco pequeno, até ele mesmo falou. Enfim, deu entre outras coisas essa coletiva. Porém, depois dessa coletiva do Abel, que não foi transmitida ao vivo, né, foi o Paulo Brax conversou com quem estava por ali. Uma coisa chamou bastante atenção, né? A situação de não ter grandes investimentos. Isso eu já até esperava, né? Achava que o Vasco ia fazer grandes investimentos somente na segunda janela, mas até a possibilidade de não ter reforços para esse início de Campeonato Brasileiro. Eu vou dizer uma coisa aqui bem sincera, o que eu tenho falado nas lives e o que eu falo agora para vocês. Se o Vasco não se reforçar para esse início de Campeonato Brasileiro, ele vai ter problemas. Primeiro, porque o Campeonato Brasileiro não é o Campeonato Carioca. Segundo, porque a gente tem jogadores que são convocados. Por exemplo, agora a gente tem Pumita Rodrigues, Andrei e Galaça convocados. Terceiro, se alguém toma cartão amarelo, um titular, quem entra no lugar? Então, você não pode, no campeonato do nível do Campeonato Brasileiro, você não se reforçar. Tem que se reforçar. Ah, não é só uma oportunidade de mercado. Não é isso, cara. Não é. Você tem que olhar que o Vasco fez nesse início de semestre, quando ele foi mais exigido, ele não conseguiu, em momento algum, cumprir aquilo que a gente esperava. Então, tem que contratar. Não tem, só se for uma oportunidade de mercado. Não. Aí, se você faz isso, a outra janela de transferência ela só abre lá quando o segundo turno estiver começando. Meu amigo, em um turno você perde muita coisa. Você perde Libertadores, você perde chance de estar brigando lá em cima, você pode até estar brigando para não cair. Então eu não concordo com essa filosofia que pode ser implantada nos próximos dias. Não concordo com isso. Acho que tem que buscar sim atacar o mercado, buscar um volante, buscar mais meias, buscar um cara para ser o reserva do Pedro Raul, complementar esse elenco, trazer peças tarimbadas para fazer com que, quando o bicho pegar, quando as coisas estiverem não tão boas, quando alguém se machucar, quando alguém estiver suspenso, você tenha um cara de qualidade ali no banco para poder resolver. Quando alguém não estiver no dia bom, o banco entra e resolve, muda o jogo. Porque o que a gente viu que quando o Vasco não esteve bem, o banco não conseguiu suprir. Essa é a minha opinião sobre essa situação. Falando sobre saídas, né? A gente já tinha dito que o Vasco teria algumas saídas. E a mais próxima, neste momento, é de Anderson Conceição. A gente falou mais cedo que alguns clubes tinham procurado ele, né? Inclusive citamos aqui o Guarani, que o Lucas Rossafa tinha confirmado lá de Guarani, de Campinas, o próprio Juventude, entre outros clubes. ABC agora apareceu também. Mas, segundo o Lucas Pedrosa, o CRB pode ser o destino de Anderson Conceição. Anderson Conceição, que já jogou no CRB, jogou uma Série B pelo CRB antes de jogar pelo Sampaio Corrêa, foi onde também foi eleito um dos melhores do campeonato. E pode, nas próximas horas, ele vai conversar com o Vasco, vai conversar com o seu staff, até porque ele já sabe que não terá grande espaço. Por quê? Porque o Zé Vitor, zagueiro da base do Vasco,
será o cara que vai ser o reserva imediato do Léo. Então Anderson Conceição também, já sabendo disso também, já está procurando o seu futuro. Então, podemos ter a saída de Anderson Conceição, capitão durante a campanha que levou o Vasco de volta à Série A, saindo do Vasco nos próximos dias rumo ao CRB. Se não for para o CRB, ele tem outras diversas propostas. O que não falta é proposta para o Anderson Conceição. Então, pode ser Edmar, Zé Gabriel também, pode nos próximos dias aí fazer parte da barca. Sobre Zé Vitor, a comissão técnica já vem gostando do Zé Vitor desde quando começou os treinos. Barbieri, inclusive, elogiou bastante Zé Vitor lá no início da pré-temporada, como vocês sabem, como vocês viram. E vai ter mais chances nesse elenco. Vai ser aí agora o cara que vai estar sendo reserva imediato do Léo no Campeonato Brasileiro da Série A. Que bom, né? É um menino que tem muita qualidade. Eu também acho que ele precisa ainda de um pouco mais de rodagem, né? Nunca foi titular do Vasco, jogou em alguns momentos esporádicos, inclusive esteve em campo naquela partida fatídica lá de Itu, né? Onde o Vasco conseguiu a sua classificação após a saída do Andrei. Mas enfim, é um cara que tem qualidade, mas precisa ser lapidado, obviamente, para poder assumir uma responsabilidade no Vasco. Sobre renovação, Marlon Gomes está buscando um novo representante, está tendo conversas aí, para que assim que ele acertar com seu novo representante, poder conversar com o Vasco sobre renovação. A gente já tinha dito a vocês que estava emperrada essa situação e que me preocupava muito, mas podemos ter novidades nas próximas horas sobre essa situação. Falando sobre observações, vi informação, né, de Rodrigo Garro durante a semana, muita gente me perguntou. E até o Bebert também trouxe essa informação agora há pouco. Eu também estava procurando saber sobre isso e vi que o Bebert também conseguiu fazer essa apuração. É que o jogador sim foi observado pelo Vasco, mas nesse momento, qual a minha informação que eu tenho? O Vasco não fará esse grande investimento no Garro nesse momento, né? Um jogador que tem muita qualidade, que veio do Instituto de Córdoba para o Tajeres, é um dos grandes nomes do Tajeres, vem sendo um dos destaques do campeonato argentino pelo Tajeres, mas nesse momento o Vasco está observando o jogador, como fez no ano passado, ele saiu observando uma galera, mas nesse momento é uma observação. O Vasco não fez proposta ao Tajeres, nem sequer ao Rodrigo Garro, está observando a situação. É um jogador que apareceu muito bem nesse ano, né, nesse campeonato argentino, né, até que porque assumiu de vez a sua titularidade, vem fazendo bons jogos, vem sendo um dos nomes que vem sendo até lembrados pelo próprio Scaloni na seleção argentina. Então vem se mostrando muito o Rodrigo Garro, mas nesse momento o Vasco não fez nenhuma proposta, nem deve fazer até o final dessa atual janela. Se for para ter alguma coisa com o Garro, será lá na janela de meio do ano, mas ciente que a Europa também está de olho neste jogador. E olha, falando sobre a derrota para o ABC, né? Tanto o Paulo Brax quanto o Abel Braga deixaram claro, né? A derrota para o ABC foi uma caixa, sabe, d'água na cabeça do Vasco. Por quê? Primeiro, não se esperava, Abel Braga falou que o Vasco foi muito pequeno. E segundo, mexeu com o planejamento. O planejamento do Vasco teria aí o Vasco ir mais longe na Copa do Brasil. Foi a primeira situação que saiu fora do planejamento do Vasco. O próprio Paulo Brax deu essa declaração, que foi, infelizmente, para mim também foi uma das grandes decepções esse ano, a eliminação da ABC. Por isso até eu digo, o Vasco tem que contratar para não ter mais nenhuma decepção no Série A, hein? Porque senão o negócio vai ficar complicado pro lado da 77. Valeu, galera! É isso, aquele abraço, tamo junto, até a próxima e valeu!